Glória a Deus, que bom estar novamente aqui, nós dois aqui, juntamente com você que vai estar ouvindo essa palavra. E essa palavra, ela vem falar ao nosso coração acerca do jejum. Amém. Lá em Isaías 58, Deus fala sobre jejum. A palavra de Deus fala sobre jejum. Olha só. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a cabeça como junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias isto de jejum e dia aceitável ao Senhor? Então aqui Deus está falando que o povo estava enganado, o povo estava equivocado com o jejum que eles faziam no passado e hoje. Porque jejuais para rixas e contendas. Jesus, ele certa vez, ele ensinou os discípulos acerca do jejum. Uma pequena passagem da Bíblia onde os discípulos não conseguiram expulsar um demônio. E aí foram falar: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus disse: por causa da vossa pequena fé e porque essa casta de demônios só sai por meio de oração e jejum. Tá vendo? Então Jesus estava explicando ali que um dos motivos de jejuar é para você vencer também batalhas espirituais. Verdade. O jejum, ele tem um motivo, mas muita gente jejua hoje por motivos errados. Aquele jejum que Jesus falou para eles fazer era para enfrentar forças malignas. Porque quando você jejua, você está deixando de lado as suas vontades carnais, físicas, para nesse momento você estar se dedicando a se fortalecer espiritualmente, a consagrar a tua vida. Amém. Então, Iracema, eu fico vendo às vezes pessoas jejuam, mas no momento que ela está jejuando, que jejum é para você se fortalecer espiritualmente e vencer a carne. Verdade. Mas aí a pessoa no momento que está jejuando, ela está nervosa, está dando coice nos outros, está com ignorância, alguns falam até palavrão, Verdade. dá coice no pai, na mãe, no irmão, e diz que está em jejum, Vizinho. no vizinho. Esse jejum, meu querido, não foi aceito. Você não ficou em jejum, você está fazendo greve de fome. Então tem gente fazendo greve de fome, Iracema, fazendo abstinência de alimento, achando que está jejuando. Jejum é para o sentido espiritual, para que você esteja sendo preparado espiritualmente. Verdade. O jejum é para um fortalecimento, para você vencer a sua carne. Mas como é que a pessoa vai vencer a carne fazendo jejum, se exatamente no momento que ela está fazendo jejum, ela está ignorante na carne? É verdade. É perda de tempo fazer um jejum desse. E, aliás, isso não é jejum. Isso daí é greve de fome, essa que é a verdade. Tem crente que faz greve de fome e está dizendo que está fazendo jejum. Fica nervoso com todo mundo, fica brabo, cara feia, cara amarrada, cara fechada, ignorante e jejuando. Aí tem uns que eu vou fazer um jejum, A Bíblia fala, a Bíblia ensina que jejum é para quando você também está para tomar decisões muito importantes. A palavra de Deus diz que os homens de Deus estavam reunidos ali e veio o Espírito Santo e falou, depois deles jejuarem e orar, separai-me a Paulo e a Barnabé para uma obra que os tenho chamado. Amém. Então, Iracema, quando eles iam tomar a decisão de colocar alguém na obra, de enviar alguém, então era feito isso depois da oração e do jejum. Verdade. Jejum é para isso, Amém. para a obra de Deus, para coisa séria. Verdade. Então, o jejum era para eles não errarem ali na hora de não tomar uma decisão carnal, movida pelo coração, ou pela amizade, ou por alguma coisa. Eles jejuavam e oravam, buscando a Deus naquele momento para tomar uma decisão certa, uma decisão que agradasse a Deus. E depois de jejuar e orar, vocês vão ler aí, no versículo que eu vou colocar aí, separai-me a Paulo e a Barnabé para uma obra que os tenho chamado. Quer dizer, o Espírito Santo veio e revelou isso. Mas Amém. depois eles oraram e jejuaram. Verdade. E Jesus, como eu estava dizendo, ensinou a jejuar para vencer certa casta de demônio. Daniel, Iracema, jejuou.
Daniel, porque o jejum de Daniel e seus 3 amigos, lá no reino da Babilônia, foi um jejum diferente, mas foi aceito por Deus. Foi um jejum de abstinência de manjares deliciosos, vamos dizer assim, né? Porque foi oferecida a eles a comida que o rei comia e o vinho que o rei bebia. Mas com certeza aquelas coisas eram sacrificadas aos ídolos deles. Verdade. Então Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram uma proposta para o chefe dos eunucos. Olha, experimenta com a gente 10 dias, que a gente vai comer só legumes e beber água. E depois dos 10 dias você vê como é que a gente está. E aí eles fizeram esse jejum. Eles se absteram de carne, de vinho do rei. No lugar do vinho do rei, eles beberam água. E no lugar dos banquetes do rei, legumes. E a Bíblia diz que ao final dos 10 dias, a aparência deles estava muito melhor. Estavam eles mais corados, mais fortes, mais robustos do que aqueles que comiam das finas iguarias do rei. Verdade. Então você veja aí o jejum mais uma vez, mas era um jejum em que eles se absteram de comer aquilo que era delicioso da mesa do rei. Mas eles comeram naquele jejum legumes. Existe o jejum, é você que determina do que é que você vai se abster, do que é que você vai suspender na hora que você vai jejuar. O que é que você vai deixar de lado? Existem pessoas, Iracema, que dizem, eu vou jejuar de celular. Aí ela desliga o celular e fica em jejum, entra num jejum que ela se absteve do celular. Mas toda hora está querendo saber do celular dos outros. O que fulano mandou? O que fulano disse aí? Quebrou o jejum, meu filho. Não tem nada a ver. Porque ela desligou o celular dela, mas está usando do filho, está usando do vizinho, está usando do cunhado. É até engraçado isso, né? Porque o jejum, nesse caso aí, eu vou me abster do celular, então você está querendo dizer que você vai suspender a tecnologia, não é isso? Então para tudo, se desliga de tudo e vai se ligar em Deus. Esse é o jejum. Porque não adianta eu desligar o meu, mas ficar usando do outro. Quer dizer, eu fiz jejum do meu celular, é isso, né? Então as pessoas têm que levar as coisas mais a sério, né? Então, uma vez a gente fez um jejum, uns anos atrás. Eu não faço muito jejum prolongado por causa de estômago. Então, por muito tempo eu jejuava no começo do ministério, jejuava muito. Isso começou a me causar um problema, porque quando você é novo na fé, né? Então você quer fazer coisas extremas. Então aquilo não me fez muito bem, acabou me prejudicando. Depois você vai adquirindo mais sabedoria e aí você vai controlando as coisas. Então, hoje, certo tempo atrás, a gente fez um jejum de legumes, de só comer legumes, verduras e legumes. E foi um jejum que foi difícil de fazer, porque a nossa carne está acostumada, nosso corpo, né? As nossas vontades, né? Está acostumada com a carne, com alguma coisa assim, frango, né? E de repente você ficar 48 horas. 10 só dias. Foi 10 dias, né? Foi 10 dias que a gente fez. 10 dias só no legume. Verdura e legume. Foi difícil demais. Nos primeiros dias deu enjoo, deu dor de cabeça, deu vertigem, mas depois a gente levou de boa e Deus operou ali. Então, seria esse o jejum que eu escolhi? Deus falando. Será que é esse o jejum que vocês estão fazendo, que eu escolhi que vocês fizessem? Porque o jejum, Iracema, o jejum não é para mim, o jejum é para o Senhor. Amém. Então, o jejum não pode ser, nós não podemos fazer um jejum, Iracema, para mostrar para os outros que estamos jejuando. É verdade. Fazer um jejum para todo mundo dizer, olha como ele é santo, olha como ele é santo, olha como jejua. Olha, o meu filho jejua, já viu meu filho jejuando? Já viu minha filha jejuando? Já era jejum. Porque esse jejum já saiu do propósito. Esse jejum aí está servindo para se vangloriar. Verdade. E o que Jesus falou? Quando orar, jejuar, não seja como os hipócritas, que quando jejua, mostra o semblante caído, fica esmorecido para todo mundo saber que ele jejua. Aí Jesus disse, digo que eles já receberam o galardão deles, porque o que eles queriam era ser visto pelos homens, já foram vistos, já recebeu. Mas quando jejuar é para o Senhor. Amém. É entre você e Deus. Verdade. É o Senhor que tem que saber o motivo do teu jejum. E quando a pessoa jejua, ela tem que lavar o rosto, tem que se ungir, né? Quando a pessoa jejua, ela não tem que sair mostrando para os outros que está jejuando. Isso é coisa de hipócrita. Isso é coisa de fariseu.
Pessoa que jejua, você não sai falando para todo mundo, ó, estou no jejum, hein? Olha que eu estou no azeite. Isso é coisa de fariseu. A Bíblia diz que é coisa de hipócrita, que gosta de se aparecer. Porque aí já deixou de ser para Deus. Quando é para Deus, é entre, como diz aquele versículo, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto. Então muita gente gosta de aparecer quando está orando. Tem gente que quando vai orar, ergue a voz. Ela não fala daquele jeito, mas quando vai orar, ela impõe a voz, né? Para todo mundo falar, nossa, que unção. Fariseu. Porque quem é sincero diante de Deus não precisa disso aí não. Verdade. Que Deus já sabe quem é você. Amém. Deus já sabe o jeito que você fala, o jeito que você se comporta. Deus sabe quem é você na igreja, quem é você em casa. Então, quando a pessoa quer se mostrar para os outros, ela perdeu todo o propósito espiritual daquilo que ela está fazendo. Verdade. Então, olha só. Chamarias isto de jejum e dia aceitável ao Senhor? Versículo 6. Porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade e desfaças as ataduras da servidão e deixes livres os oprimidos e despedaçes todo o jugo? Deus está falando, não é esse o jejum que eu quero? Não é que você quebre as ligaduras da impiedade? Quer dizer, muita gente está ligada na impiedade, mas está jejuando. Tem que quebrar as ligaduras. Você está ligado na impiedade? O jejum é para quebrar a impiedade, meu filho. Verdade. Não adianta jejuar e na mentira. Não adianta jejuar, mas está fofocando. Só parou de comer. A língua só parou de comer, mas não parou de falar. O jejum de muita gente é assim. Ele está jejuando, ele parou de comer. Mas o coraçãozinho está cheio de... Ah, se eu pego aquela irmã, eu dou uns tapas nela. Errou. Seu jejum não passa de passar fome. Jejum seu aí virou um passa-fome. Só isso. Porque o jejum é extremamente para você se abster da carne e se fortalecer espiritualmente. Tudo que é da carne, sentimento da carne, inveja, mentira, fofoca e tantas coisas que não prestam, que são da carne. O jejum é para você vencer tudo isso. Verdade. Como é que a pessoa está jejuando e está mergulhada nessas coisas? Esse jejum aí não te serviu para nada. Quem sabe você ouvindo isso, pastor, quer dizer que todos os jejuns que eu fiz desse jeito não serviu para nada? Não serviu para nada. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitos homens de Deus na Bíblia jejuaram. Muitos homens de Deus jejuaram e oraram. Um dia eu estava falando aqui sobre a rainha Esté. Né, Erasmo? Verdade. Que a rainha Esté, uma certa vez, o povo dela, o povo judeu, estava correndo perigo de ser exterminado por um maligno chamado Hamã. E aí o Mordecai, o tio dela, foi até ela e falou, olha, todo o nosso povo está correndo risco. Mas você é rainha, mas não pensa que por você ser rainha, você vai escapar da mortandade. Aí Mordecai ainda falou, será que não foi por isso que Deus te colocou como rainha? Para você agora, nesse momento, nessa posição sua, interceder a nós perante o rei? Por nós, perante o rei? Então, naquele momento, o que a rainha fez? Ela tomou uma decisão. Fala para todo o povo que você encontrar, entrar na oração e jejum. Porque eu e as meninas aqui, nós vamos entrar no jejum também. E aí eles jejuaram e oraram. Porque ela precisava encarar o rei. Então, para ir falar com o rei, para livrar o povo, ela precisava de sabedoria, ela precisava de direção. E a direção e a sabedoria veio, e a graça do Senhor veio, porque o rei achou graça aos olhos dela, sabe? Essa graça veio por causa da oração e do jejum. Verdade. Então, nesse caso, foi aplicado o jejum por quê, Iracema? O jejum foi aplicado por causa da iminência de uma mortandade. Verdade. Porque haveria uma catástrofe. Verdade. Estavam correndo risco. Então, o jejum foi para se preparar e para vencer aquele momento tão difícil. No deserto, Jesus estava em jejum 40 dias e 40 noites. E sabe o que aconteceu? Veio a tentação, as 3 tentações de Satanás, né? Verdade. E ele venceu as 3. O jejum, sempre, te capacita a vencer as tentações. Quando você está sendo tentado, a tentação é forte, é pesada, porque a tentação é o ataque das trevas. Verdade. Para te tirar do propósito, te tirar a visão, te tirar do lugar, te fazer entrar na carne. Porque muito crente, quando ele entra na carne, ele dá uns 5 minutos, né? Ele joga até capoeira. Dá uns 5 minutos nele, ele vira Bruce Lee, ele vira Jack Chan, ele vira um monte de coisa, né? Bate, espanca, agride, derrama sangue. Depois que acaba os 5 minutos, aí ele volta ao espírito.
É engraçado, né? Mas é verdade. Tem muita gente que dá o tal de 5 minutos e é crente. Está repreendido esse espírito aí Em de nome 5 de minutos. Jesus. Que esse espírito dos 5 minutos nunca tome a sua vida. Amém. Porque não vai achar lugar se você estiver cheio do espírito. É verdade. Porque cheio do espírito, Iracema, não é todo crente que é cheio do espírito. O que a palavra de Deus diz? Que pela imposição das mãos dos apóstolos, muitos recebiam o Espírito Santo. Não é isso? É. Mas é assim, ó, deixa eu te explicar. Impõe as mãos na sua vida. Alguém cheio do Espírito Santo. Impõe as mãos na sua vida, não significa que você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai receber o Espírito Santo. Amém. Ser cheio do Espírito Santo cabe a você buscar. Verdade. Então muita gente, Iracema, já recebeu um dia o batismo com o Espírito Santo. Mas ela parou por aí, ela não buscou se encher. Verdade. E o que a Bíblia diz? Enchei-vos do Espírito. Glória a Deus, é verdade. Não vos embriagueis com vinho, no qual há confusão, mas enchei-vos do Espírito. Então, Iracema, você, se encher do Espírito é responsabilidade nossa. Amém. Verdade. Se um dia muita gente diz isso. Ô pastor, um dia eu fui batizado no Espírito Santo, falei em língua, mas parou. Nunca mais eu tive aquela presença. Faltou buscar. Verdade. É você que tem que se encher. É como se alguém, Iracema, te desse um copo com água. Aquele copo naquele dia estava cheio, você bebeu a água. Agora, para você manter aquele copo cheio, você tem que ir na fonte. Verdade. Você tem o copo, agora você tem que ir na fonte, agora é por tua conta. Amém. Não sou eu que vou ficar enchendo teu copo. Eu já te dei o copo, toma mais água. Agora você que tem que ir à fonte. Verdade. Então, ser batizado com o Espírito Santo é uma coisa. Ser cheio do Espírito Santo é outra. Verdade. E eu digo uma coisa. Se é para fazer a obra de Deus, para ser um pastor, ser um obreiro, um diácono, presbítero, não basta você só ser batizado com o Espírito Santo, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Verdade. Porque há diferença no crente sem o Espírito Santo, no crente batizado no Espírito Santo e o Cheio. crente cheio. Verdade. Há diferença nessas coisas. Encerrando aqui, olha só, para não ficar muito estendido esse vídeo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Recolha em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te esconda do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A cura, quando a pessoa conserta, não só faz o jejum, mas naquele jejum, ela conserta, ela perdoa, ela Verdade. ajuda o próximo, ela não se esconde de quem está pedindo ajuda. A Bíblia diz que a cura dela vai brotar. Glória a Deus. Quer dizer que tem muita gente que não é curado, porque até jejua, mas tem um coração fechado. Não ajuda ninguém. Como é triste, né? Pessoas que gostam muito de ser ajudadas. Mas quando fala dela ajudar alguém, aí fica difícil, porque ela não ajuda. Ela tem um coração duro. Verdade. Coração fechado e mão fechada. Gosta muito de ser ajudado. Gosta muito de ser lembrado. Ora por mim. Mas na hora de estender a mão, de ajudar alguém que tem que pôr a mão, ela se afasta. Verdade. Então aqui diz assim, ó. A tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar injurioso. Eita Deus! Você quer ser ouvido nas suas orações? Nos seus jejuns? Vou ler novamente esse versículo para a gente encerrar aqui. Ó. Então clamarás e o Senhor te responderá. Amém. Olha que bênção. Gritarás por socorro e ele te dirá, eis-me aqui. Glória a Deus. Que coisa boa, essa. Você clamar e Deus te ouvir, você gritar por socorro e Deus te socorrer na hora. Amém. Eu Porque creio. a Bíblia diz que ele é o socorro bem presente Em nome de na hora Jesus. da angústia. Verdade. Mas aqui, olha só. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se, tem um porém, né? No versículo 9, tem um porém. Se tirares do meio de ti o jugo, Amém. o dedo que ameaça. Eita Deus, como tem crente que gosta de ameaçar, né? Verdade. Ó, vai entrar um câncer na tua vida. Ó, porque isso é dedo que ameaça. Verdade. E aponta ainda, né? Não vou apontar pra cá não, aponta pra lá. Tem crente que gosta de apontar dedo.
Ó, o dedo que ameaça também não é só jogar praga na vida dos outros, jogar maldição. O dedo que ameaça, o dedo que aponta, é o dedo que acusa, né, Senhor? Verdade. Que fica acusando os outros. Tem gente que gosta muito de acusar. Iracema, isso é tão triste. As pessoas que mais acusam os outros, se você for olhar bem a trajetória dela, você vai ver que daquilo que ela acusa os outros, o passado dela tá cheio. Verdade. Eu me lembro de um pastor, foi um dos primeiros pastores que eu fui obreiro dele. Aquele pastor sempre falava assim, era Francisco o nome dele. Ele falava, quando você apontar o dedo para alguém, faça isso aqui, ó. Porque é o mesmo que você está apontando, tem um apontado para você. Verdade. Pessoas que gostam de falar de passado dos outros, né, Sam? E quando olha o passado dela, é mais podre, né? Sabe aquele negócio de teu passado te condena? Pois é. Se esquece da sujeira que era, do lixo que era e da onde Deus tirou. Verdade. Como isso é terrível na vida de certos crentes. Ele aponta, ou ela, né, aponta para os outros, Sam, como se nunca tivesse errado. Como se fosse perfeito. Tem crente danado para ser assim. Verdade. Isso deve irritar Deus demais. Porque Deus que conhece o presente, o passado e o futuro de cada ser humano. Aí Deus olha para aquele indivíduo, ou aquela indivídua, que Deus perdoou ela, perdoou ele, apagou o passado dele, sarou aquela criatura e disse, agora eu vou te usar. Seja bênção na vida dos outros. Aí o que a criatura faz? Encontra alguém e começa a detonar a vida daquela pessoa. E às vezes os erros daquela pessoa são mais leves do que ela fazia. Verdade. Lembra, sendo daquela passagem da Bíblia em que um homem devia um certo valor pequeno e o outro devia muito mais? Vamos colocar em valores de hoje. O sujeito devia R$500 e não tinha como pagar. Mas o outro devia 5.000 e não tinha como pagar. E aí o que aconteceu? Aquele que devia 5.000 foi até o rei e disse, rei, eu não tenho como te pagar esses 5.000. Me perdoa aí. E o rei, depois de considerar a situação, perdoou a dívida dele, perdoou os 5.000 dele, vamos dizer assim. Aí ele saiu dali alegre, feliz. Mas quando ele encontrou o outro que devia para ele 500, ele foi perdoado de 5.000. Mas quando ele encontrou o outro que devia 500, pegou ele pelo colarinho, sufocava ele e dizia, você me paga os 500, senão eu vou te lançar na prisão. E essa conversa chegou até os ouvidos do rei. O que o rei fez? Mandou chamar o sujeito que ele tinha perdoado. Já tinha perdoado. Já tinha perdoado. O rei já tinha perdoado. Pegou? Tem muita gente que o rei já perdoou. Verdade. Mas só que o rei vai chamar de volta. Vem cá. Eu não te perdoei? Aquelas dívidas tuas comigo? Eu não te perdoei? Perdoou, Senhor. E por que você encontrou o teu irmão e não quis perdoar ele? Guardas, pega esse sujeito e lança ele na prisão. E de lá ele não sai até ele me pagar o último centavo do que me deve. Você acha que Jesus estava contando uma historinha? Ou você já entendeu aí que muita gente que já foi perdoado, Senhor, porque eu fui perdoado. Amém. Você, nós fomos perdoados de um passado. Deus perdoa dos pecados. Deus lança no esquecimento os teus pecados. Você que entregou sua vida a Cristo, o Senhor te perdoou. Não interessa qual foi o pecado. Se você se arrependeu dele, o Senhor te perdoou. Verdade. Então você não pode encontrar alguém que está tendo alguma dívida, algum problema, e você sufocar ela e querer a condenação dela. Porque se isso acontecer, naquele dia, o Senhor vai te chamar para uma conversa e vai te dizer assim, eu te perdoei. E era grande a tua dívida. Por que você, quando encontra com teu irmão, quer jogar na cara dele o que ele deve? Quer bagunçar com a vida dele? Agora você vai ficar preso e você não sai de lá, até pagar tudo que deve. Muita gente, assim, depois de ter sido perdoado, foi batizado, foi perdoado, Deus perdoou, mas porque é ruim com os outros, só gosta de receber, não gosta de dar, naquele dia o negócio vai ficar estreito. Verdade. Porque dela, ela não gosta que ninguém fala dela, mas fala dos outros. Verdade. Ela não gosta que o nome dela fique espalhado nas rodas, né? Mas ela espalha o nome dela, o nome dos outros nas rodas. Então isso é muito triste. Amém. Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar injurioso.
O que eu falar injurioso? É o sujeito que é muito brabo, né? Tem gente que é crente, mas é brabo, né, Sam? Eu acho engraçado gente que diz que é evangélico, que é crente, né? Mas é brabo igual uma onça com espinho na pata. É brabo, é feroz, né? Parece uma besta fera. Isso não combina com quem é de Deus, não. Verdade. Porque uma das características do crente, Sam, é mansidão. Verdade. Aí o sujeito tá orando, tá jejuando, mas cruza com ele pra você ver. É melhor você cruzar com a mula sem cabeça, levar coice e fogo dela, do que se encontrar com certos crentes aí que diz que tá no jejum. Vamos se arrepender, vamos levar as coisas de Deus a sério? Vamos? Amém. Vamos orar aqui, Iracema, porque o sol tá ardendo. O sol aqui pra ela é difícil. Pra mim tá tudo bem. Mas eu vou adiantar aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, Sim, meu Deus. eis aqui a tua palavra. Em nome de Jesus. E a tua palavra é clara, Senhor. Glória a Deus. O jejum que o Senhor escolheu Verdade. não tem sido o jejum que muitos têm escolhido. Verdade. Meu Deus, como tem gente enganada Oh, Deus. com o jejum que faz, Sim, meu Pai. porque é para se mostrar para os homens, Verdade. é para aparecer. Sim, meu Deus. Mas, meu Deus, eu sei que o Senhor honra Verdade. aqueles que têm um propósito sério e verdadeiro com o jejum. É verdade. Não o jejum da carne, Sim, meu Deus. não o jejum, meu Deus, para aparecer, Oh, Jesus. não o jejum para os outros aplaudirem, Verdade, meu mas o Deus. jejum para o Senhor receber. Glória a Deus. A todos esses, meu Deus, que têm jejuado, Verdade. e esses que ouviram essa mensagem, Aleluia. e que a partir de agora, Senhor, Glória a Deus. vão jejuar, não conforme queria, mas conforme a Verdade. tua palavra diz, Sim, meu Deus. meu Deus, que esses venham alcançar Em o nome propósito de Jesus pelo qual Cristo. estão jejuando É e verdade. possam ser abençoados. Glória a Deus. Meu Deus, que através do jejum Sim, e da oração meu Pai. dessa pessoa Verdade. que ouviu essa mensagem, que a Em partir nome de hoje Jesus. ela vai jejuar e orar da maneira correta, Verdade. aconteça o que está escrito aqui na tua palavra. Glória a Deus. Gritará por socorro e o Senhor vai dizer para ela: eis-me aqui. Aleluia. No momento da tribulação, o Senhor é com ela. Glória a Deus. Meu Deus, fortalece e abençoa esse crente, que ele seja vencedor e vitorioso em toda a oração e jejum que fizer, Amém. que seja assim para a tua glória, Em em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica aí com essa palavra, depois você abre lá, medita mais um pouquinho, que Deus vai falar muito contigo ainda. Amém? Glória a Vamos ficando por aqui, que Deus abençoe a tua vida, até uma próxima, em nome de Jesus.